quiz bíblico lá no Instagram e todos os dias tem perguntinhas bíblicas. Eu escolho um tema e faço perguntinhas lá, né? Esse mês falei muito sobre as mulheres na Bíblia, sobre o Dia da Mulher, sobre a importância da mulher. E agora eu comecei a falar sobre Páscoa, né? E eu fico admirada, assim, nós estamos para aprender, mas eu vejo muitos adultos, muita gente que já é cristã há algum tempo, tias de ministério infantil, por exemplo, não sabe que existem duas Páscoas, né, na Bíblia. A Bíblia fala de duas Páscoas. A primeira Páscoa lá em Êxodo, né, com a libertação do povo que era escravo do Egito. Deus institui a Páscoa, né, para proteger os primogênitos de Israel. E aí ele dá uma orientação, né, manda matar o cordeiro de 1 ano, sem mácula, comer assado com ervas amargas e pão sem fermento, né? Ali institui-se a primeira Páscoa. A primeira Páscoa, ela aponta para o sacrifício de Jesus. Na primeira Páscoa, um cordeiro, um animal sem mácula, ele é sacrificado. Aquele cordeiro ali representa Jesus, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que viria, andaria no meio de nós, mas não pecaria e seria sacrificado, né, por amor de nós. Então são duas Páscoas que acontecem na Bíblia. Uma no Êxodo, né, e outra, né, que é o Novo Testamento, que a Santa Ceia, por exemplo, a última ceia, Jesus ceia numa Páscoa, né? Nós comemoramos o domingo de Páscoa como a ressurreição de Jesus, mas Jesus, ele participa da última ceia, que é a última Páscoa. Era a Páscoa quando Jesus realizou a última ceia, né? Era a Páscoa do Antigo Testamento, né? Alguns autores, eles vão dizer que comeram o cabrito, fizeram aquela refeição que fala no Antigo Testamento, no Êxodo, e Jesus realiza a ceia com o pão e o vinho para que a gente passe naquele momento, substitua essa comemoração. Não precisa mais matar o cordeiro, porque o cordeiro já veio, ele vai morrer, ele realiza aquela ceia, a última ceia, a ceia do pão e do vinho, e logo no dia seguinte ele vai morrer, ele será ele vai se entregar e ele vai morrer por nós. Vai ficar morto 3 dias e vai ressuscitar ao 3º dia. Ele vai ressuscitar 4 dias após a Páscoa, 4 dias após ele realizar a ceia, como exemplo. Olha, agora vocês vão fazer assim. Vocês vão comemorar todas as vezes em memória de mim, porque eu vim, eu morri. Esse aqui é o meu corpo, que é partido por amor de vocês. Esse aqui é o meu sangue, a nova aliança. Então existem duas Páscoas e nós precisamos falar das duas para as nossas crianças. Por quê? Porque para entender a segunda, nós precisamos saber da primeira, né? Quando a gente está na escola, que a matéria de história, né? Logo assim, na 5ª série, a minha foi 5ª série, agora é 6º ano, eles introduzem a matéria de história, né? E aí a gente tem lá, definição, o que é história? História é a ciência que estuda os fatos passados para se compreender o presente. Então, o que nós vivemos hoje, ele veio de uma história, não foi do nada que surgiu. Então, para que a criança entenda a segunda Páscoa, ela precisa saber da primeira. E isso você vai conseguir ensinar em uma aula? Claro que não. Você vai precisar ensinar a primeira Páscoa, o significado dos símbolos, o porquê. Cada alimento tem um significado. Deus dá orientação de como fazer, tem que ser assado, com cingido, vocês têm que comer de chinelo, comer de pressa. Então existe toda uma orientação na primeira Páscoa, o motivo, e aí tem a segunda, e qual é a ligação de uma com outra? Vocês também precisam fazer, porque uma aponta para a outra. Então nós precisamos ensinar isso às nossas crianças, mais do que pensar na lembrancinha, mais do que pensar na apresentação, nós precisamos primeiro explicar para elas o que está acontecendo, por que nós fazemos isso.
que a cabeça da criança, a Páscoa é o coelhinho e chocolate. É isso, é muito mais fácil eu entender que Páscoa é coelhinho e chocolate do que entender essa história bíblica, 2 Páscoas, mas o que é a Páscoa mesmo? Então é muito mais fácil entender que a Páscoa é coelhinho e chocolate do que entender toda essa história, toda a história da Páscoa que vem lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, uma aula vocês não vão conseguir explicar isso. Então é bom tirar uma semana, várias aulas para poder ir trabalhando a Páscoa com as crianças, beleza? Tia Naná, até com os bebês não vão entender muito, né, gente? A criança, a partir de 6 anos, ela já vai começar a entender e a gente precisa trabalhar isso, porque a Páscoa vai refletir muito na criança querer se batizar, porque a Santa Ceia só são para aqueles que são batizados, né? Que se tornam membros da igreja. Então a criança vai dizer, então eu quero ceiar. Não, mas você ainda não pode, você não tem idade. Aí você vai ter que explicar a doutrina da sua igreja. A minha igreja, aqui a gente só batiza as crianças com 12 anos. Não, você vai ter que ter 16 anos. Mas por que, tia? Que eu tenho que ter essa idade? Porque você precisa ter entendimento. Porque no momento em que você se batiza, vem responsabilidades. Você agora vai mais do que antes, quando criança, porque a criança está em fase de formação, você está mudando o seu pensamento. Agora você consegue escolher e saber por que você escolheu. E aí vão vir responsabilidades. Então a gente na aula, a gente precisa explicar tudo isso. Né? Então, titia, eu quero ceiar. Não, mas você precisa ser batizado. Então, eu quero me batizar agora. Não, mas agora você não tem idade. Então, isso tudo entra dentro dessa explicação da aula sobre a Páscoa. Beleza? Tudo bem aí? Tá todo mundo me entendendo? Estão me ouvindo? Quem tá me ouvindo diz amém. Amém? Eu não consigo chegar muito perto do telefone, mas eu tenho aqui. Então, ó, a primeira Páscoa, ela tá lá em Êxodo 12, né? Lá no versículo 11, na parte B, vai dizer, ó, esta é a Páscoa do Senhor. E ele manda fazer perpetuamente. Quando Jesus vem, né, ele vai substituir esta primeira. Quero indicar para vocês fazerem a simulação da Santa Ceia na salinha durante a aula. Ah, mas a criança é uma simulação. Não, a gente não dá brinquedo, boneca para criança. A criança não vai aprender a ser mãe com a boneca. A gente não dá carrinho para a criança aprender a querer estimular ela a querer dirigir quando crescer. A gente não tem brinquedos que simula, né, os eletrodomésticos para a criança começar a aprender. Então a gente vai na salinha simular a Santa Ceia, para estimular essa criança a querer falar do amor de Deus, falar da importância, falar, ó, você vai chegar um momento que você vai precisar decidir se é isso mesmo que você quer, para poder passar nas águas, para poder ceiar, fazer comunhão. Jesus disse, ó, faça isso em memória de mim. Se você ama a Deus, você vai precisar participar de tudo isso. Então, eu indico vocês ensinarem e fazerem a simulação da Santa Ceia com as crianças na salinha. Também indico a apresentação na igreja, fazer a Santa Ceia. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um vídeo lá do YouTube que faz essa apresentação, tem até um louvor, eu achei o louvor também muito bonito. Não tem 12, né, porque eu acho que as crianças eram um pouquinho daquela igreja. Não tem 12 crianças, né? Mas eles montaram a mesa na frente da igreja, né? Vestiram as crianças com roupinha de TNT. E eles entram, né? Sentam, colocaram copinhos de barro e o pão, né? As crianças não falam nada, mas eles fazem o gesto, né? O menino que representa Jesus, ele levanta o pão, ele distribui o pão para as outras crianças. Ele distribui o pãozinho. Ficou muito bonito. Eu, particularmente, tudo que criança faz na igreja, eu acho lindo,
né? Mas vocês podem dar a cara de vocês podem fazer uma roupinha diferente. Às vezes na igreja de vocês tem mais crianças, vocês vão conseguir encher a mesinha. Eu acho muito importante, mas mais do que apresentação, ensinar na sala. Porque às vezes a criança decorou porque você mandou ela fazer, mas ela não sabe verdadeiramente o significado. Eu acho importante a gente ensinar o significado, a gente bater isso na salinha, na aula, mais do que lembrancinha. E aí o que eu acho? Que a lembrancinha, ela não pode ser algo desvinculado daquilo que você está ensinando, né? Eu tenho uma tia que ela falou pra mim assim, meu nome é Renata, tá? Tia Naná pra vocês, mas é Renata, ela me trata como tia Renata. Aí ela falou assim, tia Renata, eu fico chateada, porque as igrejas me convidam para pregar sobre a Páscoa, e aí eu vou lá, Páscoa não é coelhinho, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é... E aí no final a criança sai com a lembrancinha de chocolate. A criança ganha chocolate de lembrancinha. E aí ela fala, eu fico chateada que eu falei que o chocolate, que Páscoa não é chocolate, e eles deram chocolate. É pecado dar chocolate? Claro que não, né, gente? Chocolate, a gente já tem o costume de dar chocolate durante os 365 dias do ano. Se tiver qualquer coisa, a gente dá um bizinho, a gente dá um bombonzinho. Eu vejo muito aí as lembrancinhas à flor, com o miolo de bombom, até no Dia das Mães, faz uma mulher grávida e a barriga é um bombom. A gente já dá bombom, independente de Páscoa, não é? Não é pecado a gente dar o chocolate no dia da Páscoa. Eu também como, eu também compro, né? Mas a gente precisa explicar, é o que eu tô falando. A gente precisa dizer que Páscoa não é chocolate. A gente está dando uma lembrancinha que é um chocolate, mas não significa, isso não é o significado. O significado não é esse, assim como Natal não é presente, né? Natal não é presente, mas a gente dá, porque se a gente tem condições, a gente dá. Se a gente não tem condições, a gente não dá. Até porque em dezembro vem o 13º, né? É quando a gente tem mais um din-din. Estamos trocando o ano, então a gente acha que comemorar, a gente pode se dar o luxo de presentear, a gente tem uma condição, mas Páscoa não é chocolate, não é pecado, mas a gente precisa explicar. Significado não é esse. Se eu tenho, eu dou. Se eu não tenho, eu não vou dar. E se for mais barato dar o chocolate, eu vou dar. Mas se não for, dentro das condições de cada igreja, eu acho que se vocês vão pedir para a pregadora pregar, Páscoa não é coelhinho, é cordeirinho, eu acho que deveria deixar o chocolate para dar uma outra vez. É por isso que eu fiz essa lembrancinha aqui, ó. Eu coloquei pirulito, pode colocar bala, né? Pode dar outro tipo de docinho, né? Mas para a gente atentar. Agora, se a gente vai falar sobre a Santa Ceia, se a apresentação vai ser sobre a ceia, a lembrancinha, ela também conta história. A lembrancinha também vai servir para fixar aquilo que a gente está ensinando. Então faz todo sentido. Você ministrou a apresentação sobre a última ceia, você vai lá e dá uma lembrancinha como essa, que é o suco de uva e o pãozinho, né? Não é coelhinho, é o cordeirinho. Então aqui tem o cordeirinho, a cruz foi por você, a lembrancinha está contando a história. Então ele já aprendeu, ele apresentou e a lembrancinha também está fixando aquilo que ele já aprendeu, beleza? Então vamos lá. Então na salinha você vai pegar o pão, né? Então vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 11:23. Glória a Deus, aleluia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo,
que é partido por amor de vocês. Façam isso em memória de mim. E tendo semelhantemente também, depois de cear, depois de comer o pão, pegou o cálice, dizendo: este é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anuncia a morte do Senhor, até que venha. A gente vai fazer isso até que Jesus volte. Portanto, qualquer um que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então a gente precisa falar isso para a criança. Se você comer e beber do pão indignamente, é culpado. Por isso que você precisa ter idade para entender o que significa aprender sobre a Páscoa, aprender sobre a ceia do Senhor, para não fazer isso indignamente. Hoje a gente está aqui simulando como vocês devem fazer na salinha com as crianças. E na apresentação na igreja, pode colocar só a criança que simula Jesus fazendo, ou vocês podem colocar um locutor, ou como no vídeo que eu estou deixando aí, vocês podem a música só tocando e só fazer os gestos, beleza?